حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala. A paz e a benção de Allah estejam sobre o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e todos os outros mensageiros e profetas de Allah enviados por Allah Jalla Jalaluhu a fim de guiarem a humanidade à senda reta. Esses profetas e mensageiros que pregaram a única mensagem, ou que pregaram a mesma mensagem, que é a unificação de Allah subhanahu wa ta'ala e ser grato pelas dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, seguir e obedecer os mensageiros. Meus queridos e as minhas queridas irmãs, mais uma vez aqui na nossa aula sobre o processo de crucificação de Cristo. Hoje nós vamos fazer a seguinte pergunta: quem beneficiou da crucificação de Cristo? Ou seja, quem são salvos com a crucificação de Cristo, de acordo com as Escrituras Sagradas? Realmente os cristãos, sobretudo os investigadores, não conseguem compreender os textos contraditórios na questão da redenção, assim como não conseguem compreender o que os cristãos querem de perdão. Okay? O perdão é específico para os cristãos ou geral para todos os humanos? Se é específico para o pecado herdado de Adão ou se é geral para todos os pecados anteriores a ele ou depois dele. Os cristãos também têm perguntas que são difíceis de responder, se é que existe alguma. Entre elas, por quê? Porque a crucificação de Cristo foi adiada durante todos esses séculos. Por que Cristo, Deus não o enviou logo depois de Adão cometer o pecado, né? E por que Deus esperou somente milhares de anos depois de Adão, que veio enviar um Salvador? Ainda bem que deveria enviar esse Salvador desde muito cedo. Aliás, desde logo a primeira desobediência que ocorreu na época. Logo depois disso, que deveria ser enviado Jesus Cristo e ser crucificado, para que assim todos aqueles que vieram depois dele serem perdoados por causa dele. Mas isso não aconteceu. Mas por que dessa tanta demora? Será que houve alguma confusão na busca de uma solução que causou atraso? Houve alguma confusão na busca de uma solução que causou o atraso? Ou porque Cristo não foi crucificado imediatamente após o pecado original? Ou seja, por que o Cristo não foi crucificado logo depois do pecado original? Porque demorou mais de milhões de anos, se não centenas de anos, milhares de anos, para depois que Jesus seja o enviado, imediatamente após o pecado de Adão? Ou porque a crucificação não foi adiada até o fim do mundo? Ou pelo menos porque que não esperou a questão da crucificação ser adiado até o final dos tempos e de não existirem ninguém mais? Ok? Portanto, ou seja, por que não se esperou até o final do mundo para depois de enviar Jesus Cristo e assim ser crucificado em perdão dos pecados que essas pessoas herdaram? Depois que todas as pessoas tivessem pecado, para que a crucificação fosse uma expiação de todos os pecados, pelos pecados de todas elas, ou seja, todos os humanos. Então, qual é o destino daqueles que morreram antes da crucificação? Ou seja, então qual é o destino daquelas pessoas que morreram antes da crucificação? Será que todas elas vão para o inferno, incluindo os profetas de Deus,
mensageiro de Deus, tem lá muita gente, ok? A questão, sim. Então qual é o destino daquelas que morreram antes da crucificação? Essas pessoas morreram cobertos de pecados originais. Onde estava o destino deles até que Cristo veio os salvou? Porque a salvação, ok? Então eles morreram cobertos de pecados. Onde estava o destino deles antes ou até que Cristo veio e os salvou? Porque a salvação deles foi adiada. A questão mais importante é quem está incluído na salvação. É para todas as pessoas ou apenas para os crentes? É a salvação de todos os pecados ou apenas do pecado de Adão? Talvez a resposta a estas duas questões seja um dos pontos mais difíceis que o pensamento cristão enfrenta, como diz a Igreja. Acredita que o Cristo foi crucificado para a sua salvação e você será salvo, porque a sua crucificação é redenção, expiação de todos os pecados humanos. Portanto, Agostinho diz que o homem é herdeiro do pecado. Agostinho diz que o homem é herdeiro do pecado original. Não é redimido a menos que creia em Cristo. E a prova da fé é o batismo. Quem é batizado é redimido e salvo, e quem não é batizado não será salvo, seja criança ou uma pessoa já adulta. Não sabemos como Agostinho, Tomás de Aquino e o resto dos cristãos justificam tortura a estas crianças e privá-las do reino, não por causa de pecado que cometeram, mas sim por causa do pecado. Portanto, onde é que estaria a justiça de Deus se tivesse castigar essas crianças que não fizeram nada, apenas estão a ser castigadas pelos pecados que herdaram dos seus antepassados? Quanto aos que morreram antes de Cristo, Agostinho acredita em seu livro, sobretudo o pecado original, que eles também não podem ser salvos, exceto pela fé em Cristo. Pela fé em Cristo. Agostinho não explicou como essas pessoas poderiam acreditar em Cristo. Mas, portanto, Agostinho não explicou como essas pessoas poderiam acreditar em Cristo depois de terem morrido. E talvez ele quisesse dizer o que Pedro disse sobre o fato de que Cristo foi e pregou aos espíritos na prisão, porque eles haviam desobedecido há muito tempo, quando a longanimidade de Deus já havia sido esperando nos dias de Noé. Quem medita na vida de Cristo e nas suas palavras vê claramente que o chamado de Cristo era para os filhos de Israel, e durante os anos do seu chamado, ou seja, da sua pregação, ele proibiu os seus discípulos de convidar outros a virem se tornar, como se diz, seguidores de ele. Portanto, a salvação deve ser também específica para eles. O que lemos claramente na história da mulher cananeia que lhe disse: "Tem piedade de mim, Senhor. Filho de Davi, minha filha está muito brava." Portanto, então seus discípulos viriam para ele e implorou-lhe, dizendo: "Mande-a embora, porque ela está clamando atrás de nós." Ele respondeu e disse: implorou-lhes, dizendo: Mande embora, porque ela está clamando atrás de nós. Ele respondeu, o discípulo, disse: "Eu só enviei mensagens às ovelhas perdidas." Aliás, eu sou enviado para a casa do Israel, ou seja, para as ovelhas perdidas da casa do Israel. Ou seja, a minha mensagem está especificamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, eu fui enviado somente para o povo de Israel. Não é para habitantes, não. Para quem é descendente de sangue
descendente de sangue do profeta Israel. E ele veio e se curvou diante de Jesus, ele dizendo: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu e disse: não é bom tirar o pão dos filhos de Israel e lançá-lo aos cachorrinhos. Você sabe quem são cachorrinhos? É todos os que não são judeus, são cachorrinhos, de acordo com a Bíblia, de acordo com esta passagem aqui. Cristo não se apressou em curar, ou seja, tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mateus 15, 22 e 26. Cristo não se apressou em curar a filha da mulher cananeia, embora ele fosse capaz de fazê-lo. E explicou o motivo de ter parado de curar a filha. Portanto, o que nós vimos aqui durante essas passagens, que temos muitas interrogações que realmente requerem respostas claras e concretas, que infelizmente até hoje ainda, e propriamente a igreja, não tem uma resposta concreta e clara para essas perguntas, entre as quais essas perguntas: por que de Jesus Cristo não for crucificado logo depois de Adão ter cometido o pecado? Por que esperaram tanto tempo para depois mandá-lo e crucificá-lo? Porque aquelas pessoas que vieram antes de Cristo, então como é que elas vão ser salvas? Como é que elas vão ser salvas, se bem que Cristo veio depois dele? Ok? A outra pergunta: será que Deus estava confuso? Que tipo de pena deveria punir? Ou que tipo de mandamento que deveria ser cumprido ou observado para que a crucificação acontecesse? Ok? Ou será que a salvação está resguardada somente tão especificamente para os israelenses? Como nós ouvimos das nossas orelhas Jesus Cristo dizendo: eu fui enviado tão somente para a casa perdida dos filhos de Israel. Então não é lícito tirar um pedaço de pão e lançar para os cachorrinhos. Então, cachorrinhos, meus irmãos, é você que não é um judeu. É você que não é um judeu. Você que não é um descendente de Israel, considerado como um judeu. Apenas, será que a salvação são para eles? Nós vimos o versículo dizendo claramente: Jesus Cristo disse que foi enviado tão somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ok? E ainda tem muitas mais outras perguntas que de facto nós na introdução interrogamos aqui. Por que desta demora? Como é que essas pessoas que vieram antes de Jesus, como é que vão ser salvas? Por que Jesus não foi crucificado logo depois de Adão cometer o pecado? Né? Por que tudo isso? Outra pergunta: por que Jesus Cristo não disse claramente: eu fui enviado para ser crucificado, assim vocês serão perdoados através da minha crucificação, do pecado original que vocês herdaram? Portanto, são indagações que naturalmente precisam ser respondidas e que vamos falar aqui. Espero ter ajudado um pouco. Agradeço-vos muito por terem acompanhado durante todo esse tempo as nossas aulas de tradução ou interpretação sobre a crucificação do Jesus Cristo.